sou a Aline Lorandi, esse é o quarto Coffee Land e nós temos um encontro marcado, você, eu, café, olha, agora com a canequinha nova do Land, deixa eu mostrar para aparecer aqui, a venda no site, e gente que sabe muito, que hoje nós temos uma convidada que realmente sabe muito, que me impressionou pelo tanto que sabe e que vai conversar conosco hoje sobre síndrome de Down. O nome dela é Daiane Rodrigues, ela é psicopedagoga formada pela Unilassalle há 15 anos, então são 15 anos de um trabalho muito bonito que ela tem desenvolvido, inclusive com crianças com síndrome de Down, que é o tema que ela vai trazer para a gente hoje. E a Daiane também é doutora pela Fevale, então é uma psicopedagoga com um baita de um doutorado, e eu posso atestar isso porque eu estava na sua banca de defesa de doutorado. E a Daiane sabe muito, por isso ela é a nossa convidada de hoje, vai responder algumas questõezinhas, enquanto a gente toma um café longo, ela responde algumas questões teóricas sobre a sua profissão, sobre a sua tese, sobre as contribuições que ela pode dar para nós aqui do Land. E depois, no nosso shot de expressinho, ela responde algumas perguntinhas bate e volta sobre algumas coisas que ela pensa, né? Algumas contribuições também de outra ordem, de outro nível que ela pode deixar para nós. Seja bem-vinda, Daiane! Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada e muito feliz de poder participar aqui, conversar, bater esse papo contigo. Obrigada. Que bom, Daiane. Esse assunto, você sabe, né, que é um assunto caro ao coração, né, porque fiz pesquisa com síndrome de Down há bastante tempo também, e não é muito fácil me impressionar, e você me impressionou. Então, eu faço questão de trazer para as pessoas que acompanham o nosso canal também a sua contribuição. Bom, pessoal, a tese da Daiane foi sobre como auxiliar pessoas com síndrome de Down a se tornarem mais autônomas, né? Não vamos falar os títulos técnicos, mas de um modo geral, a tese foi sobre isso e incluiu, dentre as ferramentas, os instrumentos para desenvolver essa autonomia, a questão do letramento, que toca uma das áreas que a gente trabalha aqui no Land, que é justamente o desenvolvimento da linguagem. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Daiane, é o que fez com que você escolhesse, então, dentro da área da psicopedagogia clínica, que eu esqueci de dizer, né, clínica institucional, trabalhar com pessoas com síndrome de Down? Conta para mim. Na verdade, Aline, eu acho que eu fui escolhida, né? Porque quando eu estava lá no início da faculdade, comecei a estagiar, e aí a gente vai, né, no primeiro momento, trabalhar dentro das escolas. Então, eu comecei a trabalhar como... Hoje a gente usa o termo de acompanhante terapêutico, né? Naquela época, eu era auxiliar, eu auxiliava algumas crianças com dificuldade, né, de aprendizagem. Uhum. E foi daí que eu comecei a trabalhar, a gente começou a receber, né, nessa escola que eu trabalhava, algumas crianças, na época eram crianças, hoje já são adultos, estão aqui ainda, alguns deles, com síndrome de Down. E eu fui me dando bem, assim, gostando, né, sempre fui buscando materiais, na época não tinha muita teoria, né, então eu não tinha, eu estava começando, então, na faculdade, né, mas eu fui gostando. Então, primeiro, eu acho que foi, assim, um encontro, sabe, um encontro de uma vocação, porque depois, com o passar do tempo, eu descobri que é algo que realmente eu faço com prazer, e por ser com prazer, a gente tem aquela fome, né, de buscar, e aí eu fui atrás da teoria, e é por isso que eu estou aqui hoje no consultório, né? Então, foi isso. Então, a partir dali, eu comecei a fazer clínica, né? E as famílias que começaram a me conhecer dentro da escola começaram a me indicar, e na minha área, na nossa área, assim, o boca a boca, né? Ele é a maior publicidade que tem. Então, uma família de uma pessoa com síndrome de Down indicou a outra, e aí foi indo. E aí o trabalho foi tomando corpo, eu fui cada vez tendo mais interesse,
né? Claro que hoje aqui no consultório eu atendo outras pessoas, outros adolescentes, outras crianças, adultos, que não são da síndrome de Down, mas a cada 10 pessoas que eu atendo, a gente pode dizer que 9 têm síndrome de Down. Então, sim, né? A menina dos meus olhos hoje é a síndrome de Down, mas acho que é ela que me escolheu. Uhum. A gente percebe, uma das coisas que me impressionou durante a sua defesa foi como você fala com amor sobre o seu trabalho e principalmente, né, no caso, sobre o seu trabalho com síndrome de Down. Que justamente, como você diz, é uma área em que há muitos trabalhos em termos de pesquisa, mas muito pouca coisa que chega justamente até as famílias, né, em que há pessoas com síndrome de Down, né? Então, é claro, o que vai chegar justamente via terapia, que é uma coisa que eles procuram bastante, né? As famílias procuram bastante, né? Então, todo terapeuta tem que buscar mais conhecimento, como é o seu caso, mas sempre conseguir contribuir mais para essas pessoas, né? Falando sobre isso, Daiane, no seu trabalho de doutorado, então, você trabalhou com questões ligadas à autonomia em pessoas com síndrome de Down. Fale um pouco para nós, então, sobre o seu trabalho que você desenvolveu, sobre como é essa questão de desenvolver autonomia, e por que parece haver um problema aí para que se busque trabalhar autonomia para as pessoas com síndrome de Down? Na verdade, Aline, a gente começou a discutir, né, a questão da autonomia e não só baseado na literatura, mas baseado na prática também. Então, associando a teoria com a prática, a gente se deu conta de que falar de autonomia para uma pessoa com dificuldade intelectual como algo do senso comum, como algo amplo, muitas vezes é até cruel, né? É injusto, porque a minha autonomia, ela difere da tua, né, Aline? Há uma autonomia de uma pessoa que tem filho, difere da autonomia de uma pessoa que não tem. Uma pessoa que tem um filho pequeno e não tem um pai idoso tem uma autonomia diferente daquele que tem um filho pequeno e um pai idoso. Então, a autonomia, embora seja um conceito social, né, ela difere. E aí, na literatura, na maior parte da literatura, esse conceito ele é discutido como algo universal e amplo quando se fala de pessoas com dificuldade intelectual, que é o caso da síndrome de Down. Então, a gente resolveu estudar, né, se debruçar sobre isso. Então, se trabalhar as questões de letramento, teria algum impacto sobre o uso dos instrumentos sociais, e aqui acho que é bem importante a gente falar o que são os instrumentos sociais, porque também na literatura muito se fala, e todo terapeuta, todo pai, todo professor já ouviu falar em AVD, que são as atividades de vida diária, que estão mais relacionadas às questões de motricidade, né? Se vestir, ir ao banheiro, comer. Mas tão importante quanto as AVDs são as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que tem uma relação que elas estão mais relacionadas às demandas cognitivas, né? Então, que a gente poderia trazer assim para nossa realidade. Você entender as placas que estão aí, e aí dependendo do cotidiano, a gente pode falar de pessoas que estão no meio rural, a gente pode pensar de pessoas que estão no meio urbano, né? Você entrar no supermercado e você conseguir através das informações visuais, você conseguir, então, buscar algo que você quer, você está num restaurante, você saber onde você busca, né? Daqui a pouco eu tenho um cardápio ali que tem imagens e também tem palavras, então, para que serve aquele cardápio? Como é que eu utilizo? Então, surgiu a ideia, veio, né, a nossa busca inicial era poder estudar, olhar como que essas atividades pensar no letramento de um jovem, então dos adultos, agora pensando nos adultos, né, com dificuldade intelectual, será que isso traria algum impacto positivo nessas questões das autonomias? Uhum. Bom, assim, para mim, o meu maior aprendizado dessa tese foi que eu hoje, assim, quando eu recebo alguém, eu não falo, né, vamos trabalhar a autonomia. Bom, hoje a gente trabalha ações autônomas, né?
porque a gente vai trabalhando, por exemplo, a possibilidade dessas pessoas de desenvolverem determinadas ações no dia a dia de uma maneira mais autônoma. E aí a gente vai dizer assim, o que são essas autonomias, Daiane? Depende de quem que a gente está falando. A gente está falando da Aline, a gente está falando da Daiane, né? Talvez pro João subir o elevador, eu estou aqui no 6º andar do meu prédio, né? A mãe dele não achou um estacionamento e ele subir, ele conseguir chegar lá no elevador, saber que é o 6º andar, chegar até aqui sozinho, para ele é um passo enorme, né? A gente vai ter outros que o próximo passo da sua ação autônoma, então é ir lá no shopping, chegar no Burger King, que tem um cardápio ilustrado, né? Por exemplo, tudo um exemplo do Burger King, e olhar, não, mas eu gostei da cara desse hambúrguer, eu vou lá, vou pedir para o atendente, vou dar o meu dinheiro, vou pagar no meu cartão, enfim. Então, assim, depende muito, a gente está falando de autonomia, mas essa autonomia ela depende muito de quem nós estamos falando. Então, uma das grandes sacadas, eu acho, né, um dos grandes aprendizados para mim dessa tese foi poder, então, começar a trabalhar com as famílias essa visão, né, de proporcionar a essas pessoas cada vez mais ações autônomas. Sim. Né? E aí não buscar uma autonomia, alguma coisa que está lá no fundo, né? Lá no fim daquela estrada, não. Porque aí a gente já consegue colher desde pequeno. Né? E aí a gente vai tendo uma série de exemplos que a gente pode dar. Então, eu acho que, resumidamente, foi esse o foco, foi esse o achado, né, da nossa pesquisa. Entre outros muitos, né? Como a própria questão de letramento ajudar, sim, né? Nessa questão. Eu acho que você traz uma coisa muito importante, Daiane, acho que nem eu tinha pensado ainda nisso, né? Nessa questão de que autonomia é algo justamente da pessoa, né? Eu estou pensando aqui num Vygotsky, numa zona de desenvolvimento proximal, né? Então, que aquilo tem que ser ajustado à realidade da pessoa e da família, como você mesmo traz. E isso também dá mais uma motivação, né? A sensação de que você pode conseguir pequenas ações, né? Como você traz, e ainda assim isso ser uma vitória, que eu acho que é algo fundamental nesse desenvolvimento, que também foi algo sobre o que eu pensei bastante lendo a sua tese, né? Daiane, na sua experiência profissional, então, as questões de autonomia, elas evoluíram ao longo do tempo, pensando assim num histórico de síndrome de Down, né, de pessoas ou crianças que antes nem saíam de casa e que hoje vão para a escola, tem toda uma série de acompanhamentos cada vez mais especializados para isso, né? Evoluíram num sentido social, né, ao mesmo tempo que no temporal, ou ainda é algo que continua muito ligado ao contexto familiar, ou seja, para algumas famílias que evoluíram junto e acabam evoluindo nesse sentido também, e para outras as coisas não mudaram tanto. Dentro da sua experiência, que trabalha com muitas pessoas, né, com muitas famílias em que há pessoas com síndrome de Down, como é que você enxerga essa evolução ou não evolução nesse sentido? Eu acho que isso é um ponto-chave, né, nessa discussão desse tema. O que acontece? Claro, ao longo dos anos, e a gente vai lendo coisas de antes de começar, né, a atuar, e coisas desde quando, né, está em atuação e até hoje, claro, é inegável que nós evoluímos muito na discussão do lugar dessas pessoas na sociedade, nas políticas públicas de inclusão. Mas uma coisa que eu tenho dito, assim, que cada vez mais eu tenho tido certeza disso, é que esse processo de valorizar as ações autônomas, de entender o impacto que o letramento e entender que muitas vezes o meu filho ele não consegue ler um livro de 200 páginas, mas ele conhece o funcionamento social, enfim. Esse entendimento ele não depende do país, ele não depende da legislação, ele depende de pessoas, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas porque lá, né, no país X tem um desenvolvimento maior, as coisas funcionam diferente. Não. Eu tenho tido contato e isso para mim tem sido
tem sido muito bom, porque eu tenho me dado conta cada vez mais o quanto que, independente do lugar onde você esteja, o que faz a diferença é o entendimento que você tem. E quando eu estou falando entendimento, não estou me referindo a pessoa, a apenas pessoas assim cultas, pessoas que... Não, é o entendimento que eu tenho das conquistas do meu filho. É o entendimento que eu consigo, é a valorização, é o valor que eu consigo dar para ele subir o elevador sozinho. Ele tinha 16 anos e eu achei que ele não podia, ou ele sempre subiu de braços dados comigo, ou, desculpa, chegamos ontem na padaria e ele pegou o cardápio e ele disse, eu quero suco, eu quero limonada, sendo que eu sempre dei para ele suco de laranja em casa. Então, ele viu algo, ele fez uma escolha. Então, ali naquele momento, ele se colocou. Então, claro, o conceito assim, dizer assim, são pequenas autonomias. O conceito de pequeno também é algo que difere muito, porque o que é pequeno para mim correr 7 quilômetros é horrível, é muito. Talvez para ti seja simplesíssimo, 7 quilômetros. Mas é um exemplo que eu dou, porque o pequeno, né? Essa diferença, então assim, talvez esse escolher a limonada no cardápio, para a gente aqui que está conversando sobre isso, seja algo simples. Mas para essa pessoa tenha um valor e com isso ela se sinta, né, empoderada, ela se sinta responsável. E eu tenho cada vez mais presenciado isso, Aline, me dado conta de que isso sim depende da família, né? Depende do quanto esses mediadores, e sim, a gente trabalhou na tese, e antes da tese, no mestrado, na graduação, eu sempre eu trabalhei sempre com mediação, sim, com as ideias de Vygotsky, e isso tem muito a ver com o sentido que tu dá, né? Eu acho que é muito importante que a gente diga assim, existem sim pessoas que têm mais, pessoas com dificuldade intelectual que têm que são mais preservadas, uma é mais preservada que a outra. Às vezes você tem 2 com síndrome de Down, esse tem mais comorbidades e esse tem menos. Mas se você não tem um investimento, e aqui quando eu falo investimento, eu não falo em dinheiro, né? Eu estou falando investimento de tempo, de sentar, de ler um livro, de explicar, né? De ter a paciência, de parar, pensar e ver como é que eu vou construir esse entendimento. E isso é um diferencial. Então, eu tenho hoje aqui no consultório pessoas com muita possibilidade de... Aliás, até hoje aqui no consultório não, passaram por mim. E dentro da nossa pesquisa, nós visualizamos pessoas com muita possibilidade, né, de inserção social, mas que esbarravam no quanto isso era oportunizado. E diariamente eu vejo, e eu tenho tido gratas surpresas, se as famílias que estão aqui comigo hoje estiverem ouvindo isso, muitos deles vão se identificar e vão dizer, é em mim que ela está pensando. De receber crianças mesmo, sabe? Crianças assim, com muitas queixas de fracasso. Porque quando vem para o consultório, é difícil eu escutar o que eles fazem de legal. Eu escuto o que eles não conseguem, né? E eu tenho tido gratas surpresas de pessoas que têm, de crianças que hoje estão adolescentes e que daqui a pouco eles já estão adultos e que têm feito essas conquistas. Então, sim, né? Acho que mudou muito ao longo dos anos, em termos de que se fala mais, se discute mais, a sociedade, de uma certa maneira, entende, de uma certa maneira, né? E aí a gente poderia ficar discutindo isso, o que é esse entende, mas tudo depende das pessoas que estão envolvidas nessa ação, né? Família, o professor, eu posso ter a mesma escola, mas um ano eu peguei uma professora bárbara, que adaptava, que entendia que, ele não consegue fazer a letra S, mas ele consegue desenhar, ele consegue recortar, e no outro ano a gente pega uma professora na mesma escola, com a mesma coordenação, e o rendimento desse aluno é diferente. Por que isso, Daiane? Por que isso, Aline? Porque depende de pessoas. A inclusão ela é feita de pessoas. Exatamente.
E isso não só para pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem, um déficit intelectual, né, Daiane? Eu tenho trabalhado muito isso também nas minhas formações com professores, porque quando a gente fala em estimulação, por exemplo, que é algo de que eu falo bastante, todo mundo sempre liga a dificuldades, né? Em primeiro lugar, toda criança se beneficia de estimulação, o cérebro depende disso para se desenvolver. Mas o que a gente percebe justamente é isso que você está falando. A coisa nunca vem desacompanhada, né? Essa estimulação, se ela não tiver um retorno positivo, não tiver alguém que dê aquele que legal, que você conseguiu, que bom, isso foi uma conquista importante, a coisa pode ficar um pouco no vácuo, né? Ou a criança vai se sentir que tanto faz se eu conquisto algo ou não, e aí acabar se desestimulando, ou ter de buscar uma força interna muito grande, que às vezes vai falhar, né? E aí a gente vai sempre depender dos outros para criar essas relações afetivas de motivação, né? Então, eu acho que o trabalho dos terapeutas também perpassa muito isso, né? De mostrar para a família a importância disso, né? De dar esse feedback que seja de estimulação, de reconhecimento e de dizer eu me importo com isso, né? Porque sem isso fica muito difícil. E aí para todas as crianças, né? Muito legal tudo isso que você está dizendo. Eu acho que é bem esclarecedor para as famílias, né? A importância, o peso que tem o suporte, né? Que é o que você está chamando de investimento também das famílias em acreditar nessas pessoas. E eu já fiz numa fala também de cobrar que as pessoas acreditem também, né? Porque se nosso cérebro é plástico, significa que todo mundo pode aprender, né? Então não se deve pensar em desistir. Daiane, quando uma família sabe que está recebendo um filho com síndrome de Down, às vezes isso acontece durante a gestação, mas ainda há, né? Embora haja essa possibilidade, muitas famílias que só descobrem no momento do nascimento, o que a gente sabe é que já começa a surgir um monte de recomendações para um acompanhamento especial, de todo um acompanhamento médico, um acompanhamento de terapias, né? Inclusive com a psicopedagogia, né? Mas eu gostaria que você falasse o que a família pode fazer para estimular uma criança com síndrome de Down e, de modo especial, então, dentro da sua área, para desenvolver autonomia em casa, desde os primeiros momentos. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente agora fala, né, do receber alguém com síndrome de Down, a primeira coisa, Aline, é amar, né? O que a família pode fazer no primeiro momento? O primeiro de tudo é amar, né? É aquele momento de passar pela notícia, né? Entender que existe uma diferença entre o filho imaginário, né, e o filho real. Todo mundo Porque também, né? todos nós, porque é isso que vai ditar. Isso está muito relacionado com o que a gente estava falando antes, né? Uhum. No percurso, eu trabalho com muitas famílias e eu sempre digo uma coisa, que existe uma diferença muito grande entre você trabalhar com e você ser mãe de, você ser pai de, porque a gente pode imaginar, né? Eu tenho uma menina, eu posso imaginar o que é ser mãe de um menino, mas eu não tenho um menino. Né? Então, eu tenho a teoria, eu tenho prática de trabalho de consultório, prática de ir nas escolas, prática de hoje de ir nas instituições para os adultos, mas tudo isso, né, todo esse percurso, ele vai ditar do quanto a família acomodou essa ideia, aceitou, e o quanto essa família vai investir, e a gente volta do investimento não de dinheiro, investir o seu tempo, né, de ali quando é pequeno, de conversar com aquela criança, de sentar no tapete, se é uma família que não tem condição de buscar terapias particulares, né? Vai em casa, dentro das suas possibilidades, oferecer sonoridade, não vai deixar aquele cérebro ficar em inatividade, faz desde pequeno, sabe? Eu conheço pessoas que colocam assim um tapete no chão e cantam com aquela criança, vários estilos de música, aquela mãe, aquele pai, aquela avó, eles estão ali.
Ah, né? E isso, Aline, é uma coisa que eu acho muito importante. A gente está falando da primeira infância, mas agora nas minhas pesquisas eu tenho falado muito sobre isso, que o que a gente percebeu, tá? Que existe muito estímulo, assim como existem muitos espaços sim. para a primeira e para a segunda infância, escolas, clínicas, terapeutas, vai havendo uma diminuição de tanto de espaços de oportunidade para os jovens e para os adultos com dificuldade intelectual, mas vai havendo também uma diminuição de investimento das famílias. Não é regra geral, Ah, sim, sim. né? Não é regra geral. Mas e por que isso? Porque a gente sabe que não é um contexto que exige o investimento que a gente está falando, exige lidar com algumas frustrações, né? Bom, eu levo para a psicopedagoga, mas eu tenho aquele horário, 1, 2, 3 vezes na semana, e é toda semana, aquele horário que eu tenho que estar lá para levar, eu tenho que estar lá para buscar. Eu não tenho só a psicopedagoga, eu tenho a fono, eu tenho mais a escola. Então, a gente, né? Então, assim, as famílias, as pesquisas têm nos mostrado, e principalmente me veio à minha frente, né, aos meus olhos, essa realidade, que é algo que a gente precisa falar já com os pais dos pequenos, né? Há uma diminuição, que eu digo que eu usei o termo uma diminuição natural, não deveria ser natural, mas há uma diminuição de estímulos, né? Tende a haver uma diminuição de estímulos para alguns jovens e alguns adultos, volto a dizer que não é regra geral, mas se a gente pegar um número X, uma amostra X, a gente vai ver que sim, né, comparado com os estímulos que se tinha na primeira e na segunda infância. Uhum. E numa fase, Aline, em que o estímulo ele é tão importante, porque é muito importante estimular quando nasce, pela questão da janela de aprendizagem, da plasticidade, por várias questões, mas inerente à síndrome de Down é o envelhecimento precoce. As pesquisas têm associado muito, né, a síndrome de Down ao Alzheimer, pela questão degenerativa, enfim, das células. Então, a gente precisa que o estímulo ele não diminua. Não Claro que para, vai mudar, né? não para, vai mudar. Antes eu tinha uma criança, agora eu tenho um adolescente, então eu tenho que oferecer para ele, mesmo ele não tendo o funcionamento de uma pessoa de 20, de 30 anos, eu tenho que oferecer de acordo com enfim, com as demandas, com os interesses, mas eu tenho que continuar estimulando, porque se eu parar, porque se eu diminuir, né, é, é, essa relação de que não, eu estimulei bastante lá quando nasceu. Não, eu preciso continuar, é constante, né? Então, Uhum. acho que isso é um fator bem importante. Então, assim, mas tudo isso envolve assim, do quanto a família aceita, do quanto a família busca esclarecimentos, busca entendimento, né? Tem uma série de fatores envolvidos aí. Com certeza, você traz um ponto muito importante, né? Não é exatamente uma temática abarcada pelo LEN, porque a gente trabalha mais com justamente com o desenvolvimento infantil, mas a questão do envelhecimento precoce na síndrome de Down, que também é uma coisa que fica difícil para as famílias entenderem, né? Daqui a pouco nem os pais são tão velhos, né? Entenderem que vai ser diferente, que algumas coisas vão vir antes, né? Eu acho que você toca num ponto bem importante até para a gente explorar em outros momentos, né? Que sobre síndrome de Down, para o qual as pessoas têm de estar atentas, né? Então, essa é uma temática realmente que você traz e que é muito, muito importante, né? As famílias precisam estar preparadas, e, na verdade, eu digo também nas palestras, né? Tem muitos profissionais bons como você, ainda bem, né? Que dão esse amparo, que dão uma formação sempre atualizada, mas tem muitos profissionais que não se atualizam e que não têm informações exatamente precisas, né? Sobre o desenvolvimento na síndrome de Down. Então, eu sempre indico que os pais procurem estudar por si mesmos também, né? E buscar, assim, em artigos científicos, né? Porque também na internet qualquer um publica qualquer coisa, né? Você tem que procurar qual é a formação da pessoa, né? Que tipo de trabalho ela faz, até para contestar. O médico diz uma coisa para você e você diz, olha, eu li 2, 3 artigos que falam um pouco diferente, você pode abordar isso de uma outra forma para mim? Né, para que você tenha também, como família, uma coisa de não só receber, mas de se empoderar e dizer, olha, eu não sei se é bem assim, né?
É uma troca. Uma troca, né? Então, a gente precisa se amparar em conhecimento, né? É isso aí. Última perguntinha desse momento, Daiane. Em seu trabalho, você também comenta sobre o letramento, então, como auxiliar na autonomia, né? Você pode comentar, então, um pouquinho para a gente sobre os benefícios do letramento nesse sentido, falar um pouco, então, sobre como as famílias podem ajudar nesse letramento, né? Talvez retomar um pouquinho o que é letramento. Tem um outro vídeo do Land já que fala, tem live já que a gente fez sobre isso, uma live só sobre isso, a diferença de alfabetização e letramento, mas acho que talvez valeria retomar um pouquinho aqui também e falar como é que as famílias podem entrar para auxiliar nesse desenvolvimento para justamente promover a autonomia. Como eu falo a palavra justamente, né? Agora que eu estou me dando conta. Eu acho, Aline, que um dos grandes achados assim da minha vida acadêmica foi o letramento. Está sendo, né? Estou aprendendo, estou buscando me atualizar cada vez mais sobre isso, mas me trouxe uma perspectiva de trabalho diferente e tenho passado uma perspectiva de estímulo diferente para as famílias, que está muito relacionada ao entendimento, que está muito relacionada ao uso, porque eu vejo, no meu histórico de trabalho, né, eu via, se buscava se busca, né, alfabetizar, se busca matematizar, mas a gente vê muitas crianças que só leem com a professora, ou só leem com a psicopedagoga, ou só leem com a mãe, só fazem aquilo quando estão ao lado do profissional, da mãe, enfim, de quem seja. Mas quando eles saem, e aí são pequenos, ok, ali com 7, 8 anos, mas quando começam a crescer um pouquinho mais e eles precisam, vamos usar exemplos práticos que a gente já deu, coisas básicas, vão na padaria comprar pão com a mãe, não estão sozinhos, né? Mas e aí chegam ali na fila da padaria e tem uns numerozinhos que eles tiram, né? E, enfim, ou tem as placas sinalizando onde está o pão, onde está isso. Aquela criança fica, né? Ela não tem ali uma ação frente àqueles símbolos sociais. Então, eu acho que uma das grandes questões que eu hoje venho trabalhando, quando eu recebo crianças com 5, com 6 anos, e eu tenho mudado a minha fala com essas famílias. Né? Porque eu tenho tentado mostrar para essas famílias o quanto é importante o sim, vamos trabalhar leitura, vamos trabalhar escrita, mas vamos trabalhar para além do consultório, para além da escola. Né? O quanto isso traz um impacto na vida, o quanto isso é significativo. Eu leio, o bolo é gostoso quando eu estou no consultório, mas e quando eu estou lá na padaria? Eu quero comprar um bolo. Eu consigo olhar no meio de 3 palavras, ou enfim, eu consigo ter uma relação, eu consigo lidar com isso no dia a dia. Porque, assim, quando a gente está falando aqui de pessoas com dificuldade intelectual, e a gente falou, né, que é importante valorizar distintas, né, ações autônomas. Então, talvez o meu filho, a minha filha, que tem síndrome de Down, ou tem outra dificuldade intelectual, e que leia bastante com a professora, que leia bastante comigo em casa, ou quando a gente está do lado, né, com aquela mediação direta ali, faz com auxílio. Mas quando eu peço para ele ali na padaria com o dinheiro que eu dei, ele não consegue pegar o bilhete, ou ele não consegue, pegar a lista e fazer a compra, ou ele não consegue ter uma ação frente àquelas as palavras, frente aos símbolos dessas informações. Então, nesse momento a gente começa a se questionar, e tenho chamado as famílias para se questionar pelo seguinte: é muito importante eles lerem no consultório, eles lerem na sala de aula, mas é importante que isso seja válido para além desses espaços, que seja que tenha um significado na vida dessas pessoas, que seja, eu tenho até uns videozinhos no meu Instagram bem legal,
Por exemplo, que ele possa, dependendo da idade, que eu possa pegar o celular, né? Porque hoje a gente tem uma ferramenta potente. Eu estou aprendendo a usar ela também, Aline. Eu estou descobrindo que essa ferramenta pode abrir o mundo para uma pessoa com dificuldade intelectual, né? E eu tenho alguns aqui que não sabem ler, que não sabem escrever, mas conseguem se comunicar por áudio no WhatsApp, conseguem usar o comando de voz no Google e olhar a figura que eles querem. Né? Chegaram para mim ali com 20 e poucos anos, então, ok, a gente já está trabalhando outras demandas. Então, eu acho que o letramento, mostrar para as famílias que, sim, é importante ler, é importante escrever, é importante ser alfabetizado, mas é importante saber fazer alguma coisa com isso. Exato. Né? Então, é um... E muitas vezes isso, a sociedade como um todo não dá valor. Né? Só é valorizado quem lê muito, quem escreve muito, né? Quem... Enfim, e eu acho que isso é importante. Isso tem a ver também com essa questão que tu estava falando antes, de poder atualizar as famílias, de poder trazer uma perspectiva diferente. Ah, eu tenho um filho, Daiane, eu soube de ti, minha filha tem 24 anos, ela não se alfabetizou, vamos alfabetizar? Ok, mas será que agora... vamos ver qual que é a demanda, né? Ela já deve ter conhecimento, ela não é tábula rasa. O que a gente, desse conhecimento que ela tem, né? Vamos tentar levar isso para fora. E a gente descobre, Aline, no dia a dia, que eles têm um conhecimento. E que se você fizer um trabalho específico de associação de entendimento, né, desses conceitos com o social, sai bastante coisa dali, sai bastante assim, surpresa. Eu fico surpresa com muitas questões que eles trazem. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza, de uma forma belíssima. Se vocês querem aprender a diferença entre alfabetização e letramento, escutem a Daiane, porque é exatamente isso, né? O sair daquela leitura simplesmente automática e saber que isso tem um sentido no mundo. E se eu não sei usar dentro desse sentido, talvez nem adiante eu saber ler e escrever. Né? Não tem um lugar no mundo, né, Aline? Eu acho que é isso. Oi? Se eu não sei utilizar de uma maneira funcional, eu acabo não tendo um lugar, né, um lugar na sociedade. Mas que lugar também? Enfim, aí cortou teu coisa. Existem outras questões em cima disso. Como você falou agora, de uma maneira funcional, né? Isso tem que funcionar na vida, e, de novo, isso é para todo mundo, né? E tanto o professor quanto o terapeuta tem de ter essa consciência de que você vai ensinar a ler e escrever, vai ensinar, claro, mais focado nessa apreensão desse sistema alfabético, mas depois, antes, aliás, né? Lá na educação infantil já dá para trabalhar letramento, e depois também, né? Então, agora eu aprendi isso, o que eu posso fazer com isso na vida? E isso é fundamental para qualquer coisa que se aprenda na escola, né? Mas a escrita parece que a gente ainda precisa focar nessa importância. E aqui, de novo, né, a noção variável de necessidade, de uso, né? Para algumas pessoas, fazer uso da escrita vai ir até um limite X, para outros um limite Y, outros não vão ter limites para isso, né? Isso depende muito também do incentivo na escola e em casa também, né? Fabuloso falar sobre isso com você, tivemos uma aula maravilhosa. Mais uma vez, me encantou muito quando eu conheci você e ouvi você falando sobre síndrome de Down, sobre as pessoas com síndrome de Down que você atende. O que me encantou foi o seu amor pelo trabalho que você faz, o encantamento nos seus olhos quando você fala, o domínio que você tem sobre os aspectos com que você trabalha. Então, além de ser minha entrevistada e uma pessoa que eu admiro muito, eu também recomendo o seu trabalho para Obrigada. quem quiserem procurar você. Então, vou deixar a recomendação aqui para as famílias também, se quiserem procurar o trabalho da Daiane. Aqui está o Instagram dela, então vocês podem procurá-la lá e depois, então,
procurar outras formas de contato, porque é uma profissional que eu certamente recomendo aqui no LED. Muito bem, café terminou. Esse fundo aqui não se enxerga muito. Vamos para as perguntas. Shot de expressinho. Olha a vinheta aí. Perguntinhas rapidinhas, então, daí. Um lema de vida. Um lema de vida? Acho que devagar e sempre. Olha, na sua idade é bem lindo ouvir isso. Né? As pessoas, quando são mais velhas, é que chega a essa conclusão, né? Conquistas, elas são diárias, então a gente vai dando um passo de cada vez e a gente chega lá. É isso aí, uma pessoa que fez doutorado também isso é importante, né? A gente vai sentindo isso na pele. Daiane, uma experiência que você não viveria de novo? Ai, Aline, não sei, eu acho que eu não tenho uma experiência que eu não viveria de novo. Eu acho que eu sou tão feliz tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Por mais que eu tenha passado por momentos profissionais ou até pessoais que não tenham sido legais, eu agora consigo te dizer assim, eu não tenho nada que não tenha me ensinado algo. Até na vida profissional, sabe? Às vezes a gente lida com alguém no trabalho que, sabe, não precisava, mas de tudo eu acho que dá para a gente tirar aprendizado, sabe? É uma lição, né? Mas esse é um olhar que as pessoas, assim, às vezes demoram a ter, né, Daiane? Acho que você tem uma sabedoria bem... Mas já também não foi uma coisa de um dia para o outro, né, Aline? Já... Por isso que eu digo que foi uma sabedoria bonita que com certeza não vem de uma noite para o dia, né? A gente entender isso. Uma experiência que você indicaria que nós fizéssemos? Eu acho, Aline, que pensando numa pessoa que trabalha com pessoas com dificuldade intelectual, eu acho que ainda existem muitas pessoas que nunca tiveram contato com pessoas que têm dificuldade intelectual, que têm alguma necessidade especial, e isso faz com que a gente tenha, não vou dizer uma sociedade, mas a gente tem um grande número de pessoas capacitistas, né? E eu acho que quando você tem a oportunidade de conhecer, né, de conhecer alguém, de conversar com uma mãe que tenha um filho com dificuldade intelectual, de ir na sua academia ver uma pessoa que é cadeirante e observar, e não ir lá ficar querendo dar o peso, querendo fazer as coisas por ela, mas observar o quanto ela se coloca, o quanto ela, com as limitações dela, é capaz né, de malhar, digamos, essa pessoa da academia. Isso é libertador, né? Porque para mim, para nós, parece muito natural no dia a dia lidar com pessoas que têm dificuldade intelectual, mas muitas vezes eu saio à rua e eu vejo pessoas impactadas ou não sabendo o que fazer, né, em determinadas situações. E esse não saber o que fazer não é feio, não é errado, né? Mas eu acho que todo mundo deveria, uma experiência que todo mundo deveria ter era poder ter um dia, poder ter um contato, poder ter uma experiência com uma família, né? Tem alguém com dificuldade intelectual, para poder também sentir que muitas vezes essa família ela não quer afeto, ela não quer ser abraçada, ela quer ser tratada como qualquer outra família, né? Para que ela se sinta igual. Se sinta o que é igual, né? O nível de empatia também muda bastante, né? Depois que a gente começa a ter contato com as famílias, enfim, que convive com pessoas com
dificuldades, enfim, que não são as nossas exatamente. Nós temos algumas dificuldades, essas pessoas têm outras e assim por diante, né? Daiane, um livro? Aline, tu sabe que desde que eu comecei no doutorado, eu sempre gostei muito de ler. Eu sou uma pessoa que lê bastante, assim. Aham. Mas desde o doutorado eu penso assim, não, agora quando eu acabar o doutorado, eu vou. Falando de coisas aleatórias, né? Vou pegar um livro aí de, sei lá, um romance. Vou Aham. ler alguma coisa sobre. Ah, não sei. Alguma coisa, algum assunto aleatório. Aline, eu tenho lido apenas, mesmo terminando o doutorado, só materiais de pesquisa, né? Artigos científicos. Eu estou com o meu Vicia, né? iPad aberto aqui, porque agora eu estou fazendo pós-doc, e aí eu estou buscando também nova literatura, e enfim, sempre do mesmo. Então, assim, ó, eu adoraria que alguém me indicasse um livro e dissesse assim, Daiane, para 10 dias para tu ler esse livro. O último livro, tenho lido bastante, mas um livro assim que tá aqui, eu estou olhando para ele e que eu li inteiro nas férias, sendo que eu tinha prometido que eu ia ler uma coisa, né, que era um assunto aleatório, é o livro dos métodos da alfabetização da Magda Soares, porque eu descobri muita coisa sobre ele, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu leio e releio, mas ainda está no meu checklist poder ter livros sobre assuntos que não sejam relacionados à pesquisa, né? Livros aleatórios. Eu vou chegar lá. Ah, uma hora chega, sim. Chega, sim. Mas essa sua dica é bem boa. É um dos meus livros de cabeceira, digamos assim, da vida acadêmica. Certamente esse livro da Magda Soares. Alfabetização, a questão dos São métodos. dos métodos. Querida, qual é o melhor momento, ou qual foi o melhor momento da sua vida? Eu tive vários, a gente tem vários momentos da vida, né? Mas eu acho que quando eu fui mãe, né? Quando eu ganhei minha filha, quando eu peguei aquela coisinha no colo, né? E ali a gente disse, oi? Eu não sabia que você era mãe. Que legal. E isso com uma filha de 4 anos e 10 meses. Sim, sim. Ali a gente descobre realmente o que é amar, né? O que é ser serviço, dedicação e o amor incondicional, né? Incondicional, né? Mas é muito gostoso. Ah, como é o nome dessa filhota? Martina, Martina. Martina, tem a idade da minha Bela. Vamos colocá-las em contato. Vamos, sim. Daiane, qual é a sua mensagem para quem está assistindo? A gente está falando para pessoas, familiares, né, de pessoas com dificuldade intelectual. Então, a minha mensagem é: invista, invista o seu tempo, né, invista o seu amor, acredite, não acredite em limites, né, mas acredite em investimento, porque no dia a dia a gente vê que a dedicação, o crer das famílias, né, é que fazem o que são seus filhos, fazem as pessoas com dificuldade intelectual. E é através disso que a gente vai conseguir, de fato, ter um impacto positivo na sociedade, que a gente vai conseguir dar para esse público. Eu gosto muito, talvez, né, a gente teria que discutir os termos, mas que a gente vai poder dar espaços de reconhecimento social, né, que a gente vai poder proporcionar para as crianças uma educação de qualidade, que a gente vai poder proporcionar para os jovens frequentar espaços que estejam relacionados e que estejam capacitados para oferecer o que eles necessitam, e para os adultos, né, oportunidade de trabalho, para aqueles adultos que não podem estar incluídos no mercado de trabalho, oferecer espaços, então, de convívio social, de oficinas, mas que eles estejam em constante movimento, e não só movimento corporal, mas movimento cognitivo. Uhum. Né? Então, impacto no envelhecimento, né? Exatamente. Isso aí, muito legal isso, né? O investimento nessa perspectiva de não desistir, né? É difícil, ou pode ser difícil, sim,
mas o amor vai capacitando a gente a não desistir, né? E cobrar esses espaços, né? Você disse que não lê muito, que não é de dentro do meio acadêmico. Você conhece Harry Potter? Aline do céu, conheço o Harry Potter, mas não me faz perguntas sobre ele que eu vou tirar 0 na prova. Então, vou explicar para você. A minha última pergunta é sobre o espelho de Ogezed, que é um espelho em que a gente olha e enxerga ali o nosso desejo mais profundo, o desejo mais profundo da nossa alma. Então, a pergunta para você é, se você se olhasse no espelho de Ogezed, o que você veria, Daiane? Se eu olhasse no espelho profissional de Ogezed, eu veria a inclusão sendo feita, eu veria profissionais capacitados, eu veria famílias bem orientadas, né? Porque é isso que vai fazer diferença. Se eu olhasse no espelho pessoal, eu veria felicidade, eu veria saúde, eu veria a família, né? Eu veria todos juntos, porque eu acho que a gente pode ter muitos espelhos, né, Aline? Acho que sim, eu não conheço o Harry Potter, eu não conheço a história do Harry Potter, mas a gente pode ter, porque eu acho que é importante que se tenha, né, se vislumbre questões profissionais, mas as questões pessoais, elas também movem, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Com certeza. Então, eu veria assim, eu veria espaços, né, de possibilidades, possibilidades para as pessoas com dificuldade intelectual, para as famílias dessas pessoas, e eu veria também um futuro onde nós tivéssemos, eu não sei, sabe? Eu gostaria de tanta coisa, eu gostaria de te dizer tanta coisa para esse espelho, Lívia, mas acho que eu vou me limitar a isso. Ai, já tá lindo, querida. É uma alegria conversar com você. É uma satisfação ver o quanto você conhece, o quanto você se envolve. Sou sua fã, tá? E espero que vocês também tenham apreciado todo o conhecimento que traz a Daiane pra gente, que acione ela se vocês também quiserem esse tipo de terapia tão especializada para os seus filhos ou para os seus conhecidos. Que a gente siga, né, firme nesse propósito de buscar esses espaços, de buscar valorizar as conquistas de todas as crianças, adolescentes, adultos, porque isso certamente faz a diferença, como o trabalho da Daiane tem mostrado para a gente, a sua experiência também. Espero que você tenha curtido o nosso Coffee Land, que você siga acompanhando os nossos vídeos e que continuem com a gente. Vamos seguir aprendendo? Vem comigo!